Paulo, Vitor Tavares, conta um pouquinho como foi a implantação da TV IFSC e o começo de tudo. Primeiro, assim, gostaria de parabenizar aqui o professor Jesué e a equipe do Campus São José, né, de ter seguido um pouquinho daquela nossa orientação lá do início e montar um estúdio, uma estrutura aqui de educação à distância bem bacana aqui no Campus São José, né. O Jesué também é um entusiasta desse trabalho, né, toda a equipe aqui do campus. Mas, enfim, a questão, né, da TV IFSC começou lá com a demanda da educação à distância, né, do Programa Universidade Aberta do Brasil, na época, né, coordenado pelo professor Jorge Menegildo, que me convidou, né, para implementar um programa de produção de videoaulas. Só que o meu compromisso com ele era o seguinte: olha, o Jorge, a gente vai produzir as videoaulas, né, mas desde que tenha um compromisso com a gente de ajudar na implantação, né, de uma TV para a instituição. Então, ele aceitou aí a proposta, né, e a gente gradativamente começou a trabalhar, né, nesse sentido, produzindo principalmente videoaulas. Produzimos mais de 500 videoaulas num curto espaço de tempo aí. A nossa produção era praticamente contínua, de 4 vídeos por semana, e com uma equipe relativamente pequena, né, em torno de 7 pessoas sempre. Chegamos a 13 pessoas em alguns dados momentos, com a ampliação de alguns cursos também de pós-graduação, da educação à distância. E o mais importante, né, que esses vídeos, eles chegavam ao aluno da educação à distância, né, porque os sistemas na época de videoconferência eram muito frágeis e existia essa dificuldade de uma interação aí 100%, né? Então, a videoaula era que possibilitava uma melhor aproximação com o aluno, né? Então, modificamos uma série de coisas, tempo do vídeo, né, que antigamente era muito extenso, para suprir justamente essa dificuldade aí da videoconferência. E depois fomos criando uma linguagem, adotando, na verdade, uma linguagem de televisão para as videoaulas, né? E as nossas videoaulas foram inovadoras, né? As nossas videoaulas, elas não eram aquilo que a gente chama de videoaula de remediação número 1, de estágio 1 da sala de aula, né? Ela era um programa de televisão, na verdade, bem afastado, né, daquele paradigma da sala de aula. Então, a gente conseguiu isso, né? E esse resultado aí, ele fez parte, né, da minha tese de doutorado, né? Que a grande pergunta da nossa equipe era a seguinte: nós estamos fazendo isso aí, mas será se o aluno aprende? Né? Era essa a pergunta. Então, essa foi a questão de pesquisa da minha tese de doutorado. Então, a gente comprovou isso aí, né, que os processos da televisão são processos emocionais, e o processo emocional, ele vem vinculado ao processo cognitivo, e com o processo cognitivo, então, o aluno aprende de uma forma atraente, de uma forma agradável. Então, isso nós demonstramos e levamos também, então, para a tese todo o processo produtivo que a gente adotou na TV IFSC. Paulo, eu me lembro que em 2013, quando eu estive ali como reitor pro tempore no IFPR, que os estúdios do IFPR foram criados a partir dos estúdios que você desenvolveu aqui no IFSC. Conta um pouquinho como é que foi esse processo. Na verdade, assim, né, o Instituto Federal do Paraná, ele se antecipou, né, à segunda etapa do que a gente fez aqui, né? Nós começamos trabalhando aqui, adquirindo equipamentos, na medida que o Programa Universidade Aberta do Brasil ele ia disponibilizando os recursos para investimento, que tinha muito recurso para investimento, né? Então, cabia ao gestor destinar um pouco, né, para a parte de informática, a parte de data center, né? E também eles optaram em investir na questão da produção de videoaulas. Então, os equipamentos que a gente adquiriu no início do processo de produção, eles eram equipamentos semiprofissionais, né, mas foram adquiridos gradativamente. Isso, evidentemente, que a gente depois difundiu para todos os institutos federais do Brasil, né? A gente, inclusive, na época também coincidiu da criação de emissoras de TV aberta e de emissoras de rádio, né, que o Ministério das Comunicações e o Ministério da Educação fizeram uma parceria para implantar nos institutos federais. Então, isso coincidiu essa época, né? Então, eu participando de uma dessas reuniões, eu apresentei o que a gente fazia em termos de televisão. Então, a gente se tornou, de certa forma, referência, né, de televisão.
O Instituto Federal do Paraná, ele não participava ainda desse grupo, né? Mas todos tinham notícia do que se faziam, todas as emissoras, todas as produtoras de TV do Brasil faziam também, que estavam no estado incipiente. A gente estava um pouquinho mais adiantado, né? Agora, né, com essa inspiração, né, houve uma licitação de equipamentos profissionais centralizada lá no Ministério da Educação, né? E o Instituto Federal do Paraná foi o primeiro, né? Foi o primeiro praticamente a aderir a essa aquisição de equipamentos, né? E nós, em seguida, né, por meio aí do coordenador da época de educação à distância, também ele optou em adquirir esses equipamentos e nós implementamos isso aqui também. Paulo, para finalizar, se você pudesse voltar no tempo, você tem essa vida, esse legado aí de apoio, né, à educação profissional, científica e tecnológica, pudesse voltar e conversar com Paulo Tavares no início da carreira, o que você diria para ele? O que eu diria é para ser um pouquinho mais cauteloso, né, e mais atento aos movimentos do entorno, né, porque as coisas que elas foram feitas, né, com muita intensidade, com muita velocidade, elas aconteceram e elas foram implementadas e elas foram bem-sucedidas. Só que num conjunto um pouco maior, né, essas coisas, no fim, elas vão ruindo, né? Elas vão ruindo e elas vão se acabando, né? Então, na verdade, a ideia, né, era realmente esse legado que permanecesse, que desse continuidade na mão de outras pessoas, mas, infelizmente, né, me afastei desse processo de implantação e, realmente, a coisa não caminhou mais. Então, o que acontece? Repetindo o que eu falei no início da sua pergunta, né? Então, eu recomendaria para mim mesmo que tivesse mais cautela, sabe? Ser mais estratégico e observar mais os movimentos do entorno do processo. Paulo, e a última pergunta, como é que você vê essa adoção da realidade virtual e da inteligência artificial em grande parte aí para contribuir com a produção de conhecimento? A inteligência artificial, né, é uma coisa que não tem parada e não tem volta, né? Então, na verdade, para efeito de televisão, né, o que eu vejo hoje é uma ferramenta importantíssima, né? É uma ferramenta importantíssima. A televisão, como plataforma, né, ela vai continuar existindo, né? Tanto as emissoras abertas de televisão, as emissoras fechadas por assinatura, né? Isso é um processo de veiculação de televisão. Mas o importante na televisão é o processo produtivo. É a mensagem da televisão que é uma mensagem própria, uma linguagem própria. Então, essa linguagem da televisão, ela sempre vai existir. Ela vai continuar existindo, na verdade, né? E a inteligência artificial, ela traz a sua contribuição nesse processo. Ela começa no processo de roteirização, né, que a inteligência artificial hoje, se você construir um template muito preciso, né, porque a roteirização ela é muito precisa em televisão. Se você der essa estrutura, a inteligência artificial ela constrói com muita fidedignidade um roteiro de televisão, né? Por exemplo, depois na parte de produção, saindo do roteiro para a parte de produção, criação de desenhos animados de uma forma maravilhosa, porque nos nossos programas de televisão, nossas videoaulas, existiam desenhos animados. A parte de grafismo animado, a inteligência artificial faz praticamente sozinha, onde a gente destinava vários designers para fazer várias cenas. A questão da locução também, né? Hoje é possível ter locutores com voz, com inteligência artificial, inclusive sendo já formulado a partir do próprio roteiro, né? A própria questão de criação de cenários virtuais, que nós trabalhamos no início, fomos uma das primeiras instituições, emissoras também a trabalhar com um cenário virtual. A inteligência artificial faz isso de uma forma muito, muito perfeita, né? E a própria edição de vídeo, né? A inteligência artificial também pode operar isso aí, mas sempre tendo como retaguarda o cérebro humano, a mente humana, a emoção humana, né? Porque a televisão ela precisa de emoção para mobilizar a mente das pessoas. Então, a questão da emoção não é inerente à máquina, não é inerente à inteligência artificial, é inerente a pessoas. Muito obrigado. O IFSC agradece o seu legado, Paulo. Muito obrigado aí pela deferência toda especial aí de me convidar para dar essas palavras e deixar registrado.
Paulo, você usou o óculos de realidade virtual. O que você achou dele? O óculos de realidade virtual que o professor Josué está usando aqui no curso de refrigeração e ar-condicionado do Campo São José é maravilhoso, né? Uma tecnologia maravilhosa e é muito realista, sabe? Você interagir ali com o equipamento na sua frente como se fosse real, realmente é uma grande contribuição aí para o ensino técnico, né? Eu acho que a instituição ela tem que caminhar nesse rumo. E assim, né? É tão real que a gente perde a noção que está num ambiente fechado, numa sala, né? E parece que está num jardim, um jardim onde tem um equipamento de ar-condicionado instalado e fazendo a manutenção, tirando o gás do ar-condicionado, colocando, medindo, fazendo todos os procedimentos. Eu achei assim, ó, perfeito, maravilhoso.